Fala rapaziada, tudo tranquilo? E hoje vai ser um vídeo sobre um mouse que eu não vi na internet até agora, um vídeo sobre ele. É sobre esse mouse aqui, Deluxe M700 Pro. Um mouse que ele chega até 8000 Hz de polling rate e que tem o sensor 3395, um dos melhores sensores que tem no mercado desses mouses que beiram ou chegam a ser nível de profissional. Esse daqui eu diria que ele já chega a ser nível de profissional. E por um preço que vai estar abaixo do geral de mouses como Logitech, Razer, que vão entregar basicamente o mesmo desempenho desse. Mas bem, vamos para um unboxing. Bom, voltando aqui, já que o driver já está aberto, vamos começar já falando um pouco sobre o mouse e sobre o driver dele. A construção desse mouse aqui, o design, né, dele é um pouco diferente dos outros mouses que apareceram aqui no canal, que foram o X11 e o R1. O X11 e o R1, eles tinham um certo volume a mais aqui, nessa curva que ele tem aqui. Esse daqui não, ele já é mais flat, eu diria, tá vendo? Ó, dá pra ver aqui de lado que ele é um pouco menos gordinho, sabe? Nessa parte aqui. Ou seja, eu não senti o encaixe da mão tão bom quanto o do Attack Shark R1 e do Attack Shark X11. Mas ainda assim isso não é um problema. Ele tem os dois botões aqui, né, normais desses mouses gamer, botão 5 e 4, o botão de troca de DPI, os dois aqui, o do meio, isso aqui é o indicador de funcionamento dele, e aqui atrás na parte de baixo ele tem o botão liga desliga e tem um botão que é um switch de polling rate, ou seja, toda vez que você clicar aqui ele vai aparecer uma cor aqui, ó, e aí ele muda o polling rate cada vez que você clica aqui. Vou até mostrar aqui no driver para vocês, ó, tá 250, eu vou clicar, 500, de novo, viu? Toda vez que você clica aqui, ele troca o polling rate do mouse. Vamos falar de conexões do mouse? Esse mouse, ele tem apenas duas conexões, diferente de alguns outros que são mais baratos que ele, tem mais uma conexão que é de Bluetooth. Ele só tem essa conexão de 2.4, que é a do dongle, e diretamente no cabo. Só isso. E bem, vamos começar falando sobre o polling rate, que é algo interessante. A gente já tá aqui na aba mesmo. Eu não sabia e acabei... Na verdade, eu sabia, eu tinha visto em um fórum, mas eu achei que não seria um problema. Que é o quê? É o PC começar a lagar quando você começar a usar acima de 2000 Hz de polling rate. Eu vou mostrar para vocês aqui que você deve se atentar quando você for comprar mouses com uma taxa de polling rate muito alta, como desse que é de 8000 Hz, que é o que? Se você não tiver um processador forte, por exemplo, o meu PC aqui, ele tem um Xeon e não se deu muito bem com esse mouse acima dos 2000 Hz. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece, vou mostrar no Fortnite, o que acontece quando eu deixo ele nos 1000, 2000 e quando ele vai dos 4 até os 8. O que acontece? Porque assim, quando você aumenta a taxa de polling rate dele, ele vai estar enviando mais informações para o seu computador, e o seu computador tem que ler essas informações. Só que se você tem um CPU que ele é antigo ou não é muito potente, ele não vai dar conta de ler tanta informação. Então quando você estiver no jogo e você começar a mexer no mouse, o seu jogo ele simplesmente vai dropar o FPS, tá ligado? O FPS do seu jogo vai simplesmente dropar para ou 0 ou para quase isso, dependendo do seu PC, né? Isso aqui é no meu caso. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui duas situações desse mouse nos 4K e nos 8K performando em processadores diferentes, porque eu tenho um PC e um notebook, e o meu notebook ele tem um processador mais atual, ele tem um i5 12 alguma coisa, e aí eu vou mostrar para vocês a diferença que faz. Bem, abri o Fortnite aqui, vou colocar aqui
e vou mostrar pra vocês como fica. Aqui nesse menu não daria pra ver a diferença que ele já faz, mas no jogo vocês vão ver a diferença de FPS desse mouse dos 1 a 2K e de 4 a 8K. Bem, aqui está. Note aqui na barra de FPS, ó. Aqui eu tô parado e agora eu vou começar a mexer. Ó, ele já começa a dropar, ele vai pra 50, às vezes pra 40 e tal. Ó, se eu começo a mexer mais, mas ainda assim tá jogável. Aqui, se eu não me engano, ele tá em 2K. Aqui, ó, ele tá em 2K. Quanto mais você vai diminuindo, menos informação seu PC recebe e menos FPS dropa. Então, vou colocar aqui em 1K, voltar aqui, ó. Percebam que agora ele já fica entre os 70, 60, não vai aos 50, 40 igual tava indo. E agora, veja o que acontece quando a gente já coloca já no 4K, não é nem no 8. Vamos voltar aqui, ó, 20 FPS, 10 FPS, isso em 4K, né? No 8K, aí acabou. Chegou em 8K, aí é impossível de jogar. Aí não tem como mesmo. No jogo normal, mouse normais do jogo, ele fica um pouco mais estável, mas ainda assim não fica jogável. Não dá pra você jogar assim. Inclusive meu mouse tá até chegando a se desconectar. E olha que eu deixei ele desse modo aqui, ó. E é isso. Isso é algo pra você ficar atento. Se você tem Xeon ou se o seu processador ele não é muito forte e nem muito atual, não compre um mouse de 8K porque você não vai conseguir usar os 8K dele. Você só vai conseguir usar ali nos 1000, 2000, dependendo do seu processador. Então pense bem antes de você comprar um mouse que tenha essa taxa de polling rate, porque talvez o seu processador não vá aguentar. E aí você vai ter que usar em taxas menores. E aí provavelmente você poderia ter comprado um mouse mais barato com a taxa menor, que ia entregar o mesmo que esse outro mouse está te entregando. Porque esse M700 Pro Plus, ele não tem dock. Acho que é por isso que ele acaba ficando um pouco mais barato. Na OLX você consegue ele com alguns descontos de moeda e cupom de desconto e cupom da loja da própria Deluxe por uns R$200, 180, 170. Tipo assim, não é um preço ruim, tá ligado? É um preço muito bom para um mouse que, pô, entrega 8K de polling rate, mas em algumas situações, por exemplo, se fosse na minha situação, se eu fosse usar ele como meu mouse principal, não valeria a pena, porque eu só poderia usar ele nos 2K. E aí por 2K ou por 1K, porque sinceramente a diferença de 2000 para 1000 Hz você provavelmente nem vai sentir. Valeria mais a pena eu comprar um Attack Shark R1 ou um X11, que é bem mais barato que isso, é em torno de 100, 120 reais, até menos de 100 reais. Então pense bem. Tendo dito isso, vamos lá pro teste dele em jogos. E como eu já tinha dito antes no vídeo, eu vou fazer o teste dele e mostrar aqui para vocês no meu PC e também um teste dele no meu notebook para vocês verem a diferença que dá de um processador mais forte para um processador mais fraco com esse mouse rodando aos 4 ou 8K.
Falando aqui sobre o driver mesmo da Deluxe, ele tem essas 5 abas aqui para você configurar o mouse. Aqui tem a aba principal, onde você pode configurar o que cada botão vai fazer, e aqui você vai poder configurar todos os seus botões, né? Eu coloquei isso aqui no 4, mas eu nem sei o que é, então eu vou deixar em default function. E aí para você configurar é só você vir aqui e clicar, que ele vai abrir o botão para você configurar. Nessa aba aqui de performance, você tem as configurações de DPI e do polling rate do mouse. Esse aqui vai até 8K. Para usar no PC em si, você pode até colocar os 8K, mas na maioria dos jogos que você vai querer jogar, provavelmente não vai dar, como, sei lá, Valorant, Fortnite, CSGO, Rainbow Six, provavelmente não vai. Eu vou deixar nos 2K mesmo, porque o 2K ele também vai consumir menos bateria, porque o 8K, né, obviamente, ele vai consumir muito mais bateria do que as taxas menores. Ah, esqueci de falar que aqui, né, aqui ele diz o seu modelo do mouse e tem aqui a conexão que ele tá e a bateria. Bem básico. Aqui na aba de avançada a gente vai ter algumas configurações para o mouse, como esse Load Lift Off Distance, que seria a distância em que o sensor do mouse vai detectar para ele parar de mexer o mouse. Por exemplo, se você é um tipo de jogador que você faz muito isso daqui, ó, você pode configurar esse Load Lift Off para quanto menos você levantar, menos ele detectar. Ou seja, se eu levantar um pouquinho aqui, talvez ele ainda detecte. Eu vou levantar um pouco aqui, ó. Assim, ó, ele não tá detectando. Aqui, ó. O meu mouse ele não tá no mousepad, ó. Ele tá um pouquinho levantado. Mas o sensor ainda consegue detectar o movimento, porque ele tá em 1 milímetro. Eu posso aumentar para esse 2 aqui, e aí eu posso deixar ele um pouquinho mais alto, e o mouse ainda vai detectar. Isso aqui é interessante para quem joga, né, levantando o mouse assim. Eu faço muito isso, porque eu acabo não usando todo o meu mousepad, então muitas vezes eu tô aqui jogando e aí eu tenho que fazer isso aqui, sabe? Tenho que fazer essa levantada. E se esse Load Lift Off fosse muito alto, o que na verdade nem é, tá numa configuração bem baixa aqui, os dois são baixos, mas se ele fosse alto, quando eu levantasse o mouse, corria o risco de o sensor ainda detectar o movimento e acabar, né, fazendo com que eu tivesse um movimento errático da minha mira em algum jogo. Esse Linear Calibration, eu creio que seja para manter o movimento do mouse mais linear, ou seja, mais em linha reta, caso você puxe o mouse para o lado ou para cima, para evitar alguns erros de movimento, né, que você tem com a sua, quando você tá mexendo o mouse com a mão, que é movimento humano mesmo, que você não vai conseguir, né, geralmente puxar um mouse numa linha reta perfeita. E aí ele meio que corrige essas erráticas. Mas isso é o que eu creio que seria esse Linear Calibration. Eu não tenho certeza, porque no Attack Shark X11 no R1, o nome desse feature, que seria o igual a esse, que eu não tenho certeza, é o Angle Snap. Talvez esse Linear Calibration sirva apenas para suavizar o movimento do mouse, mas também pode ser para isso. Já esse Motion Sync é um recurso que em alguns mouses de jogos ele visa melhorar a precisão do rastreamento do mouse e a capacidade de resposta ao sincronizar os dados do sensor do mouse com a taxa de polling rate do computador, basicamente. Ele vai dar uma melhorada no rastreamento do mouse aqui no mousepad e também vai melhorar a capacidade de resposta, né, para sincronizar dados do polling rate do mouse com o polling rate do computador. Esse Deep Hibernation provavelmente deve ser um modo para o mouse ele poupar bateria, ou seja, provavelmente nesse sleep setting aqui, assim que ele, sei lá, 3 minutos. Se você ficar sem mexer nele 3 minutos, provavelmente ele vai entrar nesse modo sleep. E aí se ele ficar mais 3 minutos sem ninguém mexer, ele entra nessa hibernação. Mas provavelmente ele deve voltar assim que você começar a mexer nele. E aqui, esse Cell Windows Mouse Property é para você entrar nas configurações do Windows do mouse. Essas configurações aqui, basicamente. Isso é basicamente a aba avançada. Na aba de macro, eu tenho que ser sincero para vocês que eu não vou manjar muito. Não vou saber se é bom, porque tipo assim, os mouses da Razer, eu ouvi falar que os macros dele, as configurações são muito boas. Mas esse daqui eu não vou manjar porque eu nunca fiz macro no meu mouse. Mas tá aí, né? Você pode adicionar e tal, e tem tudo aqui, mas eu sinceramente, mano, não sei nada sobre macro. O About é que ele vai falar sobre a versão do mouse, não sei o que, tem alguns QR Code, mas acho que isso aqui também não é importante. Do driver do mouse, é isso aí. E bem, acho que eu falei basicamente tudo que eu tinha pra falar desse mouse. Eu gostei dele. O material dele eu não falei, mas o material dele sinceramente também não parece ser algo muito premium não. Eu queria testar os grip tapes dele, né, pra saber se eram algo mais profissional, mas provavelmente não, só pela pegada que eu dei ali ao abrir a caixa. Acho que é algo mais parecido com os grip tapes também do Attack Shark R1
e do X11. Algo que eu também não gostei muito nele foi ele não ter uma curva maior aqui, um pouquinho mais alta. Eu acho que preenche a mão melhor e fica a pegada fica um pouco melhor, mas sinceramente não é um problema. Acho que, sei lá, não tem muito pra não se gostar, sabe? Ele tem boas configurações. Eu acho que talvez o driver deveria ter algumas mais configurações para jogos. Eu não sei se aquele linear e aquele outro motion sync, eles são meio que equivalentes ao Ripple Control e o Angle Snap que tem no Attack Shark X11 e no R1 e provavelmente nos outros da Attack Shark, mas se não for, deveria ter. Ele é um mouse que é para ser melhor, né, do que aqueles dois, em performance e também em construção e tudo, o switch do mouse e tal. Ele tem 80 horas de autonomia de bateria nos 1000 Hz. A bateria dele eu acho que é pequena, só 300 mAh. Inclusive é menor do que a do M700 Pro. Isso não faz muito sentido. Mas tá bom. Ele é bem leve, 56 gramas. E bem, acho que é isso sobre esse mouse. Eu tô tendo esse problema com ele. Ele tá desconectando do nada. Eu não sei se é porque é por causa do meu próprio PC que tá acabando desconectando ele. Eu acho que é meu PC, mas ele tá acabando desconectando. Mas bem, rapaziada, acho que é isso, tá ligado? Tem algumas coisas aqui que eu não vou saber diferenciar. Pra falar, tipo assim, isso aqui é melhor. Tipo, esse encoder aqui, eu não faço ideia. Provavelmente esse Gold TTC é melhor, porque o M700 Ultra usa esse mesmo encoder. Mas eu, sinceramente, não sei a diferença. Tem 20 milhões de cliques a mais do que o M700 Pro. Acho que não tenho mais nada pra falar sobre ele, não. Esses mouses, eles basicamente vão ser a mesma coisa de construção e tal. Vão acabar mudando o polling rate, mudando se tem dock, se não tem, se tem RGB, se não tem. Mas eles geralmente vão acabar sendo a mesma coisa. E também o sensor, né? O sensor, um vai ser melhor, o sensor vai ser um pouquinho pior. Mas, sinceramente, é isso, tá ligado? Eu gostei do mouse, mas eu não diria que eu diria que eu menos gostei dele do que o Attack Shark R1 e o X11. Ponto 1. Ele deveria ter um dock. Ele deveria ter um dock, esse mouse aqui. Tem alguns mouses da Deluxe, como o M800 Pro, eles já estão vindo com dock, os novos. O antigo não vinha. Mas os novos da Deluxe M800 Pro novos estão vindo com dock. E esse mouse aqui também deveria vir com dock, tá ligado? Porque mouses muito mais barato que eles vêm com dock, mas ele não tem. E também, pra mim, não é algo contundente. Mas eu acho que poderia ter um dockzinho e tal. Outra coisa é a construção, né, que eu não gostei muito. Eu queria que ele fosse um pouco maior aqui pra preencher a mão, mas também não é um problema. E acho que é isso, cara. Mas bem, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa aquele like. E é isso. Valeu, pessoal.